Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, amém? Você pode aplaudir o seu nome. Você pode aplaudir o seu nome de acordo com a grandeza desse nome. Você pode dar um glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias sejam dadas ao Senhor. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai amado, que este fluir do teu Espírito nessa tarde, nessa noite, no nosso meio, continue, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós vimos suplicar, ó Pai amado, que o Senhor derrame poderosamente sobre a vida de cada um dos teus servos que adentrou aqui neste lugar. Ó Deus, não deixa, ó Pai amado, ninguém de fora daquilo que o Senhor está por fazer no nosso meio. Ó Deus, se há alguém ainda com o coração, Senhor, em pesar, se há alguém, ó Pai amado, com o coração distante, com a mente, ó Pai amado, ocupada de outros pensamentos, de outras preocupações, eu te peço em nome do Senhor Jesus, no nome santo e poderoso de Jesus, ó Pai, que nossas mentes, nossa atenção sejam voluntariamente levados cativos ao teu altar. Nós queremos que o foco seja o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Glórias sejam dadas a Deus. Nós estamos nessas semanas, hoje é a segunda semana da série Intimidade, a semente da conquista. Você pode repetir isso? Intimidade, a semente da conquista. Nós temos aprendido, nós temos colocado diante do Senhor essas verdades. Estamos caminhando no livro de Hebreus, no capítulo 11 do livro de Hebreus, sobre a vida de alguns personagens tão importantes que nos ensinam a respeito daquilo que nós aprendemos como basicamente um tema, um lema. Você pode repetir comigo? Intimidade gera santidade, que gera autoridade, que gera conquista. Podemos repetir? Intimidade gera santidade, que gera conquista. Queridos, o inverso não funciona. O inverso não funciona. Na vida espiritual, eu não vou começar querendo desenvolver a minha autoridade sem antes ter dado os passos da intimidade, os passos da santidade. Só então eu vou poder pensar em autoridade, vou poder pensar em conquista. E eu quero convidar nessa noite a você atender um convite tão simples que Deus nos faz, tão objetivo que Deus nos faz. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. Você pode dizer isso? Sede santos, porque eu sou santo. Deus está de brincadeira? Parece que esse é um convite daqueles assim, para a gente não aceitar mesmo, porque a gente não consegue chegar lá. Será que quando o Espírito Santo inspirou Pedro a nos convidar à santidade de Deus, conforme a santidade de Deus, é o seguinte, é um convite, mas a gente sabe que ninguém vai chegar lá. Não acredito que seja assim. Não acredito que a palavra do Senhor em algum momento tenha confundido ou nos levado a fazer um convite que a gente não possa, ao mínimo, pensar sobre ele, para dizer sim ou não. Senhor, eu quero viver a santidade do Senhor. E para que a gente pense, e o tema santidade, pelo menos, a gente precisa definir alguns termos, ou pelo menos ter alguns entendimentos, à luz da palavra do Senhor, do que vem a ser santidade. Palavras que nós geralmente relacionamos com santidade, santificação, consagração, purificação, pureza. Talvez a gente pense em santidade à luz de algo tão difícil de nós alcançarmos mesmo. Senhor, é muito complexo, vai contra tudo que nós somos por natureza. As palavras bíblicas para santidade, no hebraico são, a palavra bíblica para santidade no hebraico é kadosh. Repita comigo, kadosh. E ela tem os seus, as suas derivações,
Kadesh, que significa sagrado, Kiddush, que significa santificação ou consagração, e Kadish, que significa santificação. Essas palavras derivadas do Kadosh, elas estão inerentes à pessoa de Deus, ou aquilo que é sagrado de fato. Kadosh é a palavra usada como base, por exemplo, para consagração, para aquilo que você coloca no altar. É por isso que no Velho Testamento a palavra dizia: santificai o sábado. E aí fizeram uma série de leis sobre esse convite de Deus: tirem as mãos de toda a obra do sábado, experimentem apenas um relacionamento comigo. É, por incrível que pareça, a raiz da mesma palavra que nos diz que no sétimo dia o Senhor descansou. Deus se cansa? Deus se cansa, sim ou não? Deus precisa descansar? No original, nós temos essa mesma raiz para dizer, então no sétimo dia Deus descansou. Na realidade, Deus consagrou, Deus santificou o sábado. Em outras palavras, queridos, Deus tirou as mãos sobre a sua obra. Até hoje, quem descansa a obra de Deus é a própria terra. Quando você vê um terremoto, a notícia de um terremoto, é porque a terra ainda está trabalhando tudo que Deus trabalhou nela. A terra ainda não conteve toda a glória da criação de Deus. Quando você diz, eu vou consagrar a minha vida, eu vou colocar a minha vida no altar, que é o sentido de consagração, o que você está dizendo? Eu vou tirar as mãos. Foi sobre isso que o pastor Andriele acabou de nos ministrar. Tira as mãos, deixe no altar, renda-se a um poder que é maior. Você teme a Deus? Você pode responder com sim ou não? Eu temo um 38. Temo um 38, irmãos. A primeira coisa, se alguém colocar um 38, e isso não é profético, né? Eu já estou cancelando no mundo espiritual, mas a primeira coisa que alguém colocar um 38 nas minhas costas, qual é a primeira coisa que eu faço? Qual que é a primeira coisa que você faz se alguém colocar um 38 em você? Não, irmãos, o que você faz? O que você faz se um 38 ficar aí na sua cabeça agora? O que você faz? Você se rende, porque você teme um 38. Eu não entendo porque muitas vezes o crente tem dificuldade de levantar a mão para o Senhor, que é muito mais poderoso que um 38. Tirar as mãos de, consagrar, santificar. As palavras gregas para santidade, elas são mais diversas e têm sentidos diferentes. Ágios, hieros, rósios, ágnos, sêmenos, são as palavras usadas. Ágios é a palavra mais usada para se referir a santo, a separado, aquilo que foi dedicado. Vou te dar um exemplo. Às vezes tem coisas santas na sua casa. Sabe aquele pudim que você acabou de tirar do forno e que é para visita? E você avisa os seus filhos, não coloque a mão, porque está consagrado para as visitas, entendeu? Na minha casa, minha mãe tinha um sofá na sala que era consagrado. A gente não podia sentar naquele sofá, era o sofá das visitas. Um dia um amigo meu, que a gente jogava basquete junto, e nós chegamos do treino, e subimos para tomar uma água no apartamento. Quando eu vou pegar a água, a gente veio suado do treino. Quem que está lá sentado no sofá consagrado das visitas? Rapaz, levei um esculacho tão grande, porque
porque não podia. Era anos que o sofá estava em casa. Em algumas pessoas até colocam um paninho em cima, né? Para que vai chegar, você tira e está fazendo, não é assim? Só que essa sagração terminou. Quando vieram meus filhos, os filhos da minha irmã, as minhas sobrinhas, eles pulavam em cima do sofá consagrado, faziam arte, podia tudo. Eu falava, Deus, eu que tenho direito, é herança minha, é direito meu. Consagrado, aquilo que você não pode colocar a mão. Por isso que quando você vem, a oração intercessória, quando você se ajoelha aqui, retendendo o convite, consagre a Deus, entregue a Deus. O convite é, deixa no altar, tira as mãos e vai embora, deixa aos cuidados de Deus. E esse talvez seja um dos nossos maiores problemas com consagração, principalmente de problemas. A gente coloca no altar, passa um tempinho, a gente tira de novo, daí a gente volta no outro domingo, toca no altar, mas no meio da semana a gente vai, não, deixa que eu resolvo. Consagração exige que seja separado, que seja destinado a Deus. Existem dois termos que são teológicos e que eu precisava, antes da gente ir para a palavra, defini-los aqui: santidade e santificação. Quando você foi salvo, quando você aceitou Jesus Cristo na sua vida como Salvador e Senhor da sua vida, você foi santificado. Amém? Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado, que eu sei que você adora fazer isso, e dizer, e aí, santo, tudo bem? Você é santo. Você é santo. Na obra da salvação estão incluídos 3 processos: a redenção, a regeneração e a santificação. Perdão, a redenção, a santificação e a justificação. Você foi justificado do seu pecado pelo sangue de Jesus. Você foi redimido, veio de volta para a casa do Pai, está novamente e pode ser chamado de filho e não apenas de criatura. Mas também a palavra do Senhor diz que você foi santificado. Quando você aceitou Jesus no seu coração, você recebeu um selo de santidade. É do Senhor. Efésios capítulo 1 diz que você recebeu um penhor, um selo, que chama-se Espírito Santo. O dia que a trombeta tocar, querido, esse Espírito vai se mover e te levar de volta ao Pai. É por isso que a palavra do Senhor diz, o maligno não pode lhe tocar, porque você é propriedade exclusiva de Deus. O inimigo só atua na sua vida com a sua permissão ou com o seu convite. Por ele mesmo, ele não pode tocar na sua vida. Ele não tem essa autorização. Porque quando ele está próximo a você, quando ele quer agir contra você, há um sangue que te reveste. E não é você não, bonitão. É Jesus Cristo que está na sua cobertura e ele diz, ali eu não posso chegar. Não existe crente de segunda categoria. Não existe crente mal salvo. Todo crente, diga comigo, foi justificado, foi regenerado, foi santificado. Todo crente. O Senhor não dá o seu Espírito. Nós vamos ter em breve uma série a respeito do Espírito Santo, mas a palavra do Senhor diz que Ele não dá o seu Espírito por medida, Ele não dá o Espírito por partes. Ah, mas pastor, a gente vê que alguns crentes são mais espirituais do que o outro, tem crentes que são mais avivados do que o outro, tem crentes que são mais santos do que o outro. Aí não é porque ele possui ou não o Espírito Santo, porque todo crente possui o Espírito Santo. Aí é quanto o Espírito possui a vida daquele crente, é outra conversa. Mas você tem o Espírito, você foi santificado.
mas você está em processo de santidade, você está em processo de ficar a cada dia mais amigo de Deus. E eu gostaria que nessa noite nós pensássemos em santidade a partir do conceito de amizade com Deus. Amizade com Deus. João Batista, quando ele está pregando e as pessoas vêm batizar, o batismo de João Batista, ele deixa um desafio para a vida daqueles que queriam uma mudança. Ele diz: agora produzam frutos dignos do arrependimento. Agora que vocês estão querendo mudar de vida, mostrem isso na vida prática de vocês. João ainda não salvava, era um simbolismo do que viria a acontecer em Cristo Jesus. Quando você foi salvo em Cristo Jesus, você foi santificado, mas agora busca santidade na sua vida, busca na sua vida mostrar os frutos dignos do arrependimento. Não existe crente Gabriela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu sou sempre assim. Não existe isso, irmãos. Não tem. O crente, ele entrou na presença do Senhor e vai ser regenerado sim, mas a cada dia, num processo de santidade, ele está ficando mais parecido com o Pai. Hoje eu queria pensar com você em santidade, não como uma coisa difícil que você tem que fazer para ficar bonzinho, ou melhor, eu não queria pensar em santidade no ponto em que você diz: isso não é para mim, isso é tão difícil, eu luto tanto com a minha carne, eu luto tanto com o pecado, eu luto tanto com essas coisas. Eu queria que você pensasse santidade a partir de um relacionamento de amizade com Deus. Santidade é estar no mundo, mas viver sendo completamente em Deus. É viver e andar aqui enquanto eu tenho que fazer a minha peregrinação, mas eu quero que o caráter de Deus se manifeste na minha vida. Eu quero permitir que Deus seja esse meu companheiro de jugo, que Ele seja o meu companheiro de fato. Santidade não é algo tão doloroso, tão massacrante, apesar que inclui mortificação da minha carne, mas é muito mais um relacionamento suave, onde eu tenho o prazer de andar com Deus. Jonathan Edwards disse a respeito da santidade o seguinte: Deus preza a santidade nos seus filhos, e na essência, a santidade é prezar por Deus na sua vida. Deus ama ver santidade na vida dos seus filhos. E a santidade é prezar pelas coisas que Deus gosta. Isso é santidade. Isso é viver e praticar uma vida santa. Eu começo a gostar das coisas que Deus gosta. Eu estava pensando essa semana, e aqui eu falo, queridos, com muito temor e com muito temor e com muito cuidado. Quero medir, ou tentar medir cada palavra que eu vou usar nesse próximo minuto. Porque eu estava orando a Deus sobre esta palavra dessa semana. E aí, ouvindo algumas reportagens nos últimos dias, eu pensei: puxa, eu não queria nem crente na minha igreja. Não queria um monte de discípulo na igreja, não. Se a gente tivesse só flamenguista na igreja, já estaria bom. E eu vou te falar, aconteceu uma tragédia no centro de treinamento do Flamengo. Todos nós sabemos disso. 10 meninos morreram naquela tragédia, outros passaram muito apuro. Eu fui acompanhando a sequência, e na maioria dos enterros, dos sepultamentos, as pessoas estavam vestidas com a camisa do Flamengo, tocava-se o hino do Flamengo. Em um dos velórios, alguém estava entrando, e o caixão, e um saxofonista tocando o hino do Flamengo. Pensa bem, você colocou o seu filho sob responsabilidade de uma instituição. Essa instituição não zelou
pelos cuidados básicos do seu filho. O seu filho tem uma morte trágica, violência, culpa muitas vezes da irresponsabilidade. Aqui nós não estamos falando do escudo, estamos falando de pessoas que mal administraram. O seu filho morre. E no velório do seu filho, você usa a camisa do seu clube e o homenageia com o hino do seu clube. Daí eu penso numa multidão de crentes que qualquer coisinha que acontece de errado na igreja vira o bico e sai correndo. Não gostei, pastor, saiu da célula, já não está olhando, já não quer mais conversa. É desse jeito, irmãos. Orando a Deus, eu falei: Senhor, se a gente tiver só assim, torcedores fanáticos pelo Senhor, estava bom. Porque o fato é, queridos, nós nos tornamos uma geração de crentes que qualquer coisa nos magoamos com Deus, nos magoamos com a sua igreja, nos magoamos com as pessoas, somos facilmente feridos e não tratamos isso, e não fazemos também, ao passo de que muitas vezes nos encontramos magoados, também magoamos a outros. E por isso eu gostaria que você pensasse em santidade hoje, não a partir de um esforço hércules, de um esforço enorme, em que você tem que fazer algumas coisas para agradar a Deus, mas eu gostaria que nós pensássemos santidade nessa noite, a partir do momento em que eu tenho uma amizade tão íntima, eu amo tanto Deus, eu sou tão fanático pelo Senhor, eu gosto tanto da sua presença, que fazer aquilo que Ele gosta, para mim é um prazer. E o texto bíblico nos mostra alguém que foi amigo de Deus, e eu gostaria de pensar em Enoque, amigo de Deus. Nós estamos seguindo a nossa trilha, em Hebreus capítulo 11, atrás desses homens que marcam de alguma maneira, as 4 características desse tema. Enoque vai me ensinar sobre santidade. Você pode ler comigo? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Um amigo de Deus. Você conhece a história de Enoque? A gente pode aprender um pouco, porque não há muito na Bíblia a respeito de Enoque. Mas ele é da 7ª geração de homens, a contar de Adão, ele é a 7ª geração de homens. Ele é descendente de Sete, filho de Adão, né? Ele é da descendência de Sete, filho de Jared. Ele é pai de Matusalém. Matusalém é o homem que mais viveu, né, na terra, e ele é bisavô de Noé. Isso é o que nós sabemos a respeito desse Enoque. Deixa eu te falar, existe um Enoque no capítulo 4, outro dia, se Deus der a oportunidade, eu quero pregar sobre ele. Não é o Enoque do capítulo 5 de Gênesis, é bem diferente a história dos dois. Ele é ancestral de Jesus, este é descendente de Sete. O outro Enoque, no capítulo 4, é descendente de Caim. Basicamente, queridos, o que nós sabemos a respeito de Enoque é isso. E por fim, que ele foi um profeta no seu tempo. Dentro da Bíblia, dentro do que a gente pode extrair dos textos bíblicos durante toda a Bíblia, o que a gente consegue encontrar a respeito de Enoque é isso: 7ª geração dos homens que nasceram, descendente de Sete, pai de Matusalém, avô de Noé, bisavô de Noé, e também ele é da linhagem de ancestrais de Jesus Cristo, um profeta no seu tempo. O que eu vou apresentar agora nem tem nada a ver com a mensagem, mas como eu estou estudando o livro de Gênesis, eu fiz uma tabela que eu não conhecia essa tabela antes. Pastor, eu fiz uma tabela que mostra quando que a pessoa nasceu, quando ela morreu e quando os filhos. Olha que coisa interessante. Nessa faixa amarela você está vendo a faixa de vida de Enoque. E Enoque viveu ainda enquanto Adão estava vivo.
enquanto Adão ainda era vivo, Enoque também viveu. Fiz uma conta depois, Enoque foi levado ao céu 56 anos depois da morte de Adão, o primeiro homem, porque as idades eram outras idades, 900 anos, né? Já pensou, querido? É que Adão não tinha sogra, né? Deve ser por isso que ele viveu tanto, não é verdade? Né? Deve ser alguma coisa assim. Ali você tem essa tabela, ela é apenas parte do estudo, como a gente está estudando. Eu estou estudando o livro de Gênesis. Na hora de fazer a mensagem eu achei interessante, e a gente entender, né? Porque quando a gente vai lendo a genealogia, parece que morre um para nascer o outro, não é assim? Vai ficando, mas na realidade ele se sobrepõe. Uma outra coisa que eu descobri, que não tem nada a ver com a mensagem, é que Matusalém morreu no ano do dilúvio, em 1651, tá? Depois que Adão foi criado, né? Essa não é nem antes de Cristo, nem depois de Cristo, é depois de Adão. 1651, começou o dilúvio, foi o ano que Matusalém morreu. Ou Matusalém morreu uns meses antes, ou ele estava fora da arca, eu não sei porquê, mas ele morreu no ano do dilúvio, isso posso te garantir, tá? O pai de Matusalém foi um pouquinho antes, ele viveu 777 anos, não vingou, não viveu tanto, né? Então, mas isso não tem nada a ver, né, queridos, com a nossa edificação. Já era o homem que não era. A biografia de Enoque, ela não é extensa. A Bíblia vai falar dos primeiros personagens bíblicos de uma maneira muito interessante. Vai falar de Jabal, de Jubal, de Tubal-Caim. Vai dizer que um era instrumentista, né, que o outro foi o primeiro a criar gado, né, o primeiro fazendeiro. O outro, né, Tubal-Caim, foi o primeiro ferreiro que fez armas, que fez ferramentas de ferro e cobre. E a Bíblia vai falando de alguns personagens, aquilo que foi a característica principal de Enoque. A palavra de Deus diz que ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Eu gosto de resumir a vida de Enoque como aquele que foi sumindo até desaparecer. Parece que Enoque é um tipo de João Batista lá do comecinho da civilização. Enoque parece ser um tipo de homem assim como foi João Batista, que dizia, quando entendeu e quando viu Jesus: importa que eu diminua e que ele cresça, importa que ele cresça e que eu diminua, importa que ele fique no holofote falando de Jesus e eu vá diminuindo. Basicamente é isso que é a vida de Enoque, um homem que começou até que já não era mais. Diz o texto bíblico, leia comigo: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Você pode repetir? Andou Enoque. Já pensou você chegar nesse ponto de não ser mais? Ao ponto de que Deus fala: você é tão eu que vem aqui para cima. Enoque, você está tão comigo, você está me representando tão bem, que você já não faz sentido a sua caminhada. Eu contei já essa experiência, mas preciso ilustrar com essa experiência. Eu estava orando, eu falo lá em Campo Grande não tem monte, nós estávamos no monte de mato, e de repente aquelas coisas incandescentes, e a gente orando ali naquele lugar, eu e alguns diáconos da igreja, e a gente ali olhando aquela glória, aquela coisa tão diferente, e eu pegava na mão alguns gravetos, folhas secas. A minha única oração para Deus naquele dia foi: Senhor, brilha em mim a tua glória, como o Senhor está fazendo nesses galhos secos. Eu dizia para Deus da minha crise: Senhor, por que não brilha em mim? Porque o Senhor está aqui querendo brilhar aí em gravetos e folhas secas, mortas. O Espírito diz: é exatamente por isso elas estão mortas, e eu posso brilhar a minha glória. Você está muito vivo, você está muito cheio de si, você está muito cheio das suas coisas. Você precisa diminuir, você precisa apagar, para que a minha glória
apareça. Já não era. Quando Deus decide tirar Enoque, não é uma conta fácil que Deus está fazendo, irmãos. Quando Deus diz: Enoque, vem para cá, vou te trazer, você não vai experimentar a morte, não é uma conta fácil. Deus faz contas. Há um salmo muito conhecido, a gente acaba usando muito em velório, que diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, 15. Na nova versão internacional diz: o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. O texto ali está dizendo, queridos, de que custa caro para Deus a morte de um fiel. Deus tem que fazer contas. Eu vou tirar Enoque, quem vai ficar no lugar? Quem vai ficar no lugar? Quem vai continuar a pregar? Quem vai continuar a falar? Abra sua Bíblia no livro de Judas, capítulo 1, porque só há um capítulo, versos 14 e 15. E você vai ver que este homem era um homem que se levantou na sua geração para denunciar o pecado, para denunciar a impiedade. Ainda enquanto ele estava vivo, Deus fala através do seu neto Lameque, antes do dilúvio, dizendo: eu não vou mais contender com o homem, não dá mais para conviver com o homem. A providência de Deus é a destruição da humanidade através do dilúvio, porque tamanho era o pecado daquela geração. Nós não estamos falando de um homem que foi santo, nós não estamos falando de um homem que andou com Deus quando tudo era fácil. Ele estava numa situação difícil, mas no meio da sua geração, queridos, Deus traz um ajuste tão drástico quanto foi o dilúvio. O primeiro juízo à humanidade, o segundo, porque o primeiro foi no Éden, o segundo juízo à humanidade, de maneira tão drástica, o dilúvio, matando todos os homens, porque não tinha mais acordo, ninguém mais conversava. Nós estamos vivendo dias em que o Supremo pode legalizar, queridos, um tipo de iniquidade. Nós estamos acompanhando as votações do Supremo nessa semana passada e na semana que vai entrar, a respeito de um recurso sobre homofobia, que não tem nada a ver, queridos, com direitos civis das pessoas, mas com um tipo de doutrinação, amarrando o que você pode pensar e o que você pode falar. Isso não tem nada a ver com o amor ao próximo, com aceitar as pessoas, mas é na realidade algema para denunciar o pecado. Era nesse mesmo tipo de ambiente que estava Enoque. Em Judas capítulo 1, 14 e 15, a palavra diz: ele se levantou como uma voz. Ele já profetizava os que viriam muito depois. Ele já profetizava acerca daqueles que contendem com Deus e que não querem ouvir a sua voz. O segredo de Enoque na sua vida é um segredo que eu quero compartilhar com você. Comece andando com Deus. Repita comigo: comece. Sim, Gênesis 5, 22. Ele andou com Deus. Gênesis 5, 24. Quando termina a sua biografia, ele continuou andando com Deus. O segundo segredo de Enoque é: termine andando com Deus. Comece andando, termine andando. A sua caminhada não é uma caminhada de uma semana. Ontem nós vivemos um momento tão especial com a juventude, mas se nós não decidirmos hoje continuar andando com Deus, aquilo acaba, aquilo tem prazo, tem horas. A decisão é diária. Eu preciso acordar, pôr os pés no chão e dizer: eu vou continuar a minha jornada com Deus. Eu quero ver o meu amigo, eu quero conversar com o meu amigo, eu quero estar onde o meu amigo está, eu quero saber o que o meu amigo está fazendo. C.S. Lewis disse algo muito importante a respeito disso. Você pode ler comigo? Conhecer a Deus é como a luz do sol, que, embora não tenha favoritos, não pode refletir-se num espelho coberto de pó, com a mesma luminosidade com que se reflete num espelho limpo.
A luz do sol vai brilhar igual, ela não vai escolher aonde brilhar mais ou menos, mas ela não vai refletir com a mesma intensidade. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, Deus é santo, é poderoso, e você diz, por que na minha vida muitas vezes acontece de menos? Porque Deus precisa ser refletido, a sua imagem na sua vida. Deus quer que imagem e semelhança sejam restaurados na sua vida. Em Cristo Jesus, nossa imagem em Deus é restaurada ao plano original. Agora, através do processo de santificação, através da busca da santidade, a semelhança vai aparecendo. Sabe o que é santidade? Você está limpando o espelho, e daqui a pouco vai ficar mais nítida, a aparência de Deus na sua vida. Santidade é limpar esse espelho, que vai refletir a imagem de Deus. A palavra do Senhor fala, quem são os amigos de Deus? Quem então é aquele que pode dizer, eu sou amigo de Deus? A palavra vem pela boca do próprio Senhor, que diz, aquele, vamos todos juntos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus disse, esse é o nosso relacionamento de amizade. Se você diz que me ama, mas não faz as coisas que alegram o meu coração, isso é conversa fiada, isso não serve para nada. Ele continua dizendo, vocês são meus amigos, João 15:14, vocês são meus amigos, se vocês fazem aquilo que eu estou dizendo para vocês fazerem. Senão não tem esse relacionamento. Se a gente não anda junto, se a gente não anda de acordo, você concorda com Jesus? Você realmente quer andar com Jesus? Essa é a pergunta. Jesus fala assim, olha, meu amigo, você é jovem, vai ter um namoro aí em santidade. Nada de amor, né, namoro pentecostal, nada de imposição de mãos, né? É santidade. Ah, isso aí eu não gosto. Isso aí não quero assim não. Ei, luta pela sua família, luta, né, pelo seu casamento, luta para que vocês possam vencer as dificuldades, as diferenças. Deus ama o casamento e Ele diz na mesma proporção, eu odeio o divórcio. E você fala, não, o casamento não dá para dar espaço para Deus, eu que sei o que eu estou passando dentro de casa. Não, essa coisa eu não gosto, que Deus, não, isso eu não gosto. Tudo que Ele gosta, você não gosta. Ele quer que para onde você ande, as pessoas possam ver a imagem dEle sendo refletida em você. Mas você reflete a imagem do que o Insta e o Facebook acham? Você reflete a imagem da opinião do sociólogo? Você reflete a imagem dessa geração? Você e eu somos a cópia escarrada do que essa geração gosta. E a gente está andando por aí e Deus não está sendo refletido em nós. Parece que a gente não gosta das coisas que Deus gosta. Uma das coisas que a gente ainda gosta é vir no domingo, né? Porque parece que dá um desconto na folha. Mas se eu não gosto do que Ele gosta, qual é o relacionamento que Ele tem? Imagina esse tipo de amizade, que vocês não têm nada em comum. Tiago mostra que a amizade é demonstrada em atitudes. Tiago 2, 22 e 23 diz, vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura que diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Como que nós sabemos que Abraão era amigo de Deus?
Enoque, nós sabemos que era amigo de Deus, porque Deus o tomou para si, para que ele não experimentasse a morte, para que eles continuassem a conversa aqui. Eu vi uma ilustração, perguntaram para uma criança na sala da escola bíblica: olha, leiam a história de Enoque e escrevam a sua versão da história de Enoque. Olha a história que esta menina escreveu na escola bíblica dominical. Ela trouxe para sua professora e diz: Enoque era alguém que gostava de Deus. Ele fez amizade com Deus. Todos os dias, Enoque andava com Deus. Um dia, Enoque foi com Deus à casa de Deus. Deus disse para Enoque: já que você vai ter que vir aqui depois, por que você já não fica aqui em casa? E Enoque sumiu. E Enoque sumiu. Simples assim. Como nós sabemos que Abraão foi amigo de Deus. Ele diz: eu confio. O Senhor está me mandando deixar casa, parentela, tudo que eu tenho aqui, tudo que eu construí, e ir para uma terra que eu não sei. O Senhor não está me dando nem um mapa, o Senhor só está me dando uma visão, o Senhor só está me dando um chamado. Eu vou saber, enquanto eu estiver indo é que eu vou saber, é isso. Mas eu confio no Senhor. E porque eu confio no Senhor, porque a gente anda junto há um tempão, eu vou nessa, porque eu estou indo com meu amigo. Um rapaz estava no buraco e ele não conseguia sair do buraco, e alguém passou por ali, ele dizia: ei, me ajuda, a pessoa fala: eu vou buscar uma corda, já te ajudo. Foi embora e não voltou. Ele passou outra pessoa, ele diz: ei, estou nesse buraco aqui, não consigo sair, me ajuda. A pessoa falou assim: rapaz, não tem como eu te ajudar, não tenho escada, não tenho nada, e foi embora. Uma terceira pessoa passou por ali, ele diz: ei, me ajuda, eu não sei como sair aqui desse buraco, eu preciso de ajuda. Ele falou: eu vou te ajudar, e pulou para dentro do buraco junto com ele. Ele diz: rapaz, você é doido, agora nós dois estamos no buraco. Ele fica tranquilo, eu já estive aqui e sei como sair, nós vamos sair juntos. Nós estávamos num grande buraco, não tinha como a gente sair. Jesus se jogou no buraco com a gente e disse: fica tranquilo, nós vamos sair dessa juntos. Jesus desfez a inimizade. Havia uma inimizade de Deus, dos homens com Deus. O texto diz: infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se, torna-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. 1 João 2,15, vocês não amem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Havia uma inimizade deliberada do homem em relação a Deus. O homem virou as costas a Deus, o homem disse não à proposta de Deus. Deus, o amigo, vinha todas as tardes, vinha toda a viração do dia, para ter um contato com o homem, para ter um momento de comunhão. Mas um dia ele chegou e o homem estava brigado, o homem estava de mal, o homem estava escondido, o homem estava com medo, o homem estava envergonhado. Por que não andou com o seu amigo? Santidade, queridos, é quando eu firo as coisas, pecado é quando eu firo as coisas que Deus gosta, as coisas pelas quais Deus preza. Santidade é quando eu vivo aquilo que Deus gosta. Por isso eu vivo inteiramente no mundo, mas vivo sendo completamente em Deus. Não é um conceito de coisas e relações do que eu posso e não posso fazer. Seria muito fácil, a gente teria uma lista numa das paredes da igreja: isso crente pode fazer. Na outra parede, isso crente não pode fazer. Pode isso e não pode isso. Não é essa a proposta do Pai para a sua vida. Ele está te chamando para uma caminhada. Ele não está te dando uma lista de tarefas: faça isso e não faça aquilo. Mas é Jesus quem destrói a inimizade. Você pode ler comigo? Por isso, queridos, não podem agradar a Deus. O pendor é a minha inclinação.
O livro de Tiago diz que essa inclinação, ele dá uma palavra difícil para a gente, chama concupiscência. Quem tem as versões antigas das Escrituras, chegou a ter contato com essa palavra. Quem conhece essa palavra, levanta a mão. Você está entregando a sua idade, né, Renato? Concupiscência. Eu era adolescente, eu ficava atrás daquela palavra, um sentido, e ali a gente tinha algumas definições, mas um dia alguém me ensinou. Concupiscência é o gostinho pelo pecado. Ninguém, ali o texto de Tiago é que ninguém quando peca, diz assim, foi Deus que me tentou. Não, Deus não pode tentar ninguém, Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Quando você peca, é pela sua própria concupiscência, você foi atraído pela sua própria cobiça, pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio gostinho pelo pecado, e quando este gostinho pelo pecado gera, ele consuma a morte, e a morte é pecado. O pecado, e o pecado gera morte. E eu falava, mas como isso? Como gostinho pelo pecado? Às vezes nós estamos na igreja, a gente sai do culto, domingo de manhã, um culto maravilhoso como foi hoje cedo. Enquanto você estava na igreja, o seu vizinho, que além de não ser crente, faz churrasquinho no domingo, irmãos. E você está voltando para casa, você está louvando a Deus, hoje o culto foi missionário, que bênção. Mas bem na hora que você vai entrar em casa, aquele seu amigo fariseu que está fazendo, o filisteu que estava fazendo ali o churrasquinho, bem naquela hora, a gordurinha da picanha cai no carvão e faz tss. Irmão, como se fosse num desenho animado, aquela fumacinha vai e entra no seu nariz, aquele cheirinho da picanha. Ai, Jesus, Deus dessa saudade. O que aconteceu nessa hora? O que aconteceu nessa hora que você sentiu aquele cheirinho daquela carne, daquela comidinha gostosa, daquele bolinho que saiu do forno, daquele pão que acabou de ser assado? Gordo tem uma lista enorme, irmãos, de coisas que são gostosas. Fica tranquilo. O que dá? O que dá? Água na boca. Isso é concupiscência. Você veio para o culto, você não estava planejando pecar, você não falou, não fez uma lista assim, não, pelo contrário, você fez propósito de santificação, de santidade, de querer andar com Deus, mas quando sai, alguma coisa em você atrai, gostinho pelo pecado, porque nós andávamos e andamos em inimizade contra Deus. O gostinho do pecado muitas vezes fala. E Jesus, a palavra do Senhor diz que esse pendor, essa inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus. A sua carne por ela mesma, ela não vai querer fazer as coisas que agradam a Deus, porque ela foi contaminada. Não foi como você foi criado, não foi erro no projeto, mas colocaram um vírus no seu processo, colocaram um mal na sua vida, e esse mal é o pecado, e ele faz com que a sua carne incline para as coisas que são inimigas contra Deus. Mas a boa notícia vem agora, você pode ler comigo, porque se nós nele, queridos, mesmo que nós viramos as costas para Deus, mesmo que a gente disse não para Deus, Ele veio e pagou o preço mais alto que poderia para nos trazer de volta, nos fazer novamente amigos de Deus. Ele desfez a inimizade, Ele desfez a inimizade que havia entre eu e Deus. É por isso que só por Jesus não adianta nenhum tipo de disciplina espiritual. Olha, e eu não vou falar que elas não são importantes, espera aí, mas não adianta nenhum tipo de disciplina espiritual, não adianta meditação, não adianta nada disso, se eu não passar pelo poder da vida em Cristo Jesus, porque só Ele desfaz a inimizade. A palavra do Senhor diz que de dois Ele fez um só. Nós estávamos brigados com Deus, nós estávamos separados de Deus, a nossa carne,
os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos sentidos, o olhar, o tato, essas coisas todas que muitas vezes nos levam para o caminho do mal, todas elas estavam contaminadas pelo pecado. Não adiantava meditar, ficar pensando, agora vai dar certo. Não adiantava simplesmente prática de boas leituras, de meditação, de uma vida zen. Não adiantava nada apenas vir na igreja, nada disso adiantava, porque a inimizade estava ali. Mas em Cristo Jesus eu me tornei amigo de Deus. Ele desfez a inimizade, por isso Ele é o ponto de partida. É nele que eu torno amigo de Deus. E o texto diz mais, ainda quando você era considerado inimigo, Ele veio e fez isso tudo. E imagina agora que você já é amigo, o que Ele vai fazer por você, Vandinho. Se quando já estávamos distantes, Ele já pagou todo o preço, muito mais agora, que você já foi salvo. Quando eu peco, quando eu decido fazer coisas que Deus não gosta, quando eu decido andar por caminhos que Deus não aprova, não é porque não há poder para eu vencer o pecado, é porque novamente eu não estou permitindo que Jesus viva em mim. Agora vem a parte que é a minha parte: me manter na cruz. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus. É interessante, porque não existe palavra que foi lançada sem propósito no original e nas escrituras. E ele não diz eu vivo pela fé do Filho de Deus, ele diz eu vivo na fé do Filho de Deus. Ele diz eu estou crucificado com Cristo. Eu não vivo, Cristo vive em mim. A vida que agora eu tenho que viver na minha carne, dentro das minhas limitações, na minha condição natural de inimigo de Deus, de alguém que na carne não tem prazer de viver as coisas de Deus. A vida que eu vivo na carne, aonde que eu decidi viver? Na fé do Filho de Deus. Eu não tenho de mim mesmo fé suficiente para vencer essas barreiras, mas eu me aproprio de toda a vida que Jesus viveu, e na força, no poder daquilo que Ele conquistou, eu então faço aquilo que agrada a Deus. Eu vivo na fé, eu me fundamento na vida de Jesus. Eu gosto sempre de lembrar, sim, Jesus morreu por mim, glória a Deus, mas muito mais do que isso, Ele viveu a vida que eu não era capaz de viver. Ele viveu sem nenhum erro, sem nenhum pecado, sem nenhuma condenação, e a vida que eu não conseguia viver, eu vivo na fé de Cristo Jesus. Eu vivo a vida que Ele viveu, porque é Ele que desfaz toda a inimizade. Sabe qual é a coisa mais trágica para a vida de um cristão? É santos que vivem sem santidade. Você é santo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Jesus derramou do seu sangue, desfez a inimizade, reconciliou. Você já é santo, mas você precisa viver em santidade. Santos sem santidade são a maior tragédia do Evangelho. Esse é o convite para ser amigo de Deus. Eu queria o apoio da equipe. Ele não está te chamando para fazer um monte de coisas, de cumprir um monte de regras religiosas. Ele está te chamando para uma caminhada. Você tem entendido isso esses dias? Uma caminhada de intimidade, uma caminhada de quem está conhecendo mesmo, mas também, queridos, uma caminhada de amizade, uma caminhada de companheirismo, uma caminhada de jugo. Quando nós estamos aqui e a gente vê esse prédio construído, a gente sabe que ele não parou aqui. Existem estruturas, colunas, vigas que sustentam essa casa.
aquelas colunas que nós estamos vendo aparentes, elas não surgiram do nada. Provavelmente, quando elas estavam sendo feitas, elas foram colocadas em formas. Se é na nossa casa, provavelmente a gente chama de caixaria. Sabe aquela caixaria que você joga o concreto? E ali você vai despejando o concreto, cimento, pedra e areia e água junto. E fica dentro da caixaria junto com as ferragens. E fica ali um dia, fica 2 dias, 3 dias, 7 dias, 21, dependendo de quanto tempo precisa curar. E ali está aquela caixaria. Mais uma hora, você tira a caixaria e fica o pilar. Não é assim? Santidade, a sua vida de busca com Deus também é dessa maneira. A disciplina espiritual, oração, jejum, leitura da palavra, consagração, é a caixaria que nós estamos colocando. E nós estamos dizendo: Deus, manda do seu concreto, manda da sua virtude, manda do seu, ó Pai amado, do fruto do teu Espírito. Vai, Senhor, enchendo a minha caixaria. E no momento parece que é esforço, e passa um tempo, eu tenho que batalhar mesmo, marcar hora para ter tempo a sós com Deus, quarto de escuta, ler a palavra, orar. Parece que no momento, no começo até não é tão assim natural e fluido, mas vai chegar um dia em que todos esses valores e relacionamentos, eles vão estar solidificados na sua vida. Você pode tirar a disciplina e vai permanecer a estrutura que Deus colocou na sua vida. Santidade é quando todos os valores de Deus que foram colocados dentro da sua disciplina se tornam sólidos para uma vida que agrade a Deus. Vamos colocar em pé. E a sua oração deve ser a oração dessa canção. Queremos ser amigos de Deus. Não existe nada melhor, nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não há nada melhor do que andar contigo. Deus, em nome de Jesus, quantas vezes, ó Pai amado, eu cheguei a um culto e aí a pessoa, Senhor, estava dirigindo dizendo: você poderia estar na sua casa, você poderia estar vendo futebol, você poderia estar assistindo o Fantástico, mas não, você está aqui. Deus, me perdoa por isso, porque não existe lugar melhor do que estar com o Senhor. Nós não estamos aqui porque não há nada melhor, ó Pai amado, não há nada atrativo para se fazer lá fora.
Nós não estamos aqui, ó Deus, porque lá fora não tem, ó Deus, nada que atraia a nossa atenção, mas nós estamos aqui, ó Pai amado, porque aquelas coisas são tão pequenas perto da atração que nós temos pelo Senhor. Nós amamos o Senhor, nós queremos ser chamados de amigos do Senhor, nós queremos andar com o Senhor, ó Pai amado, em nome de Jesus, um relacionamento íntimo de amizade, um relacionamento onde a tua opinião conta, como a opinião de um bom amigo conta, como, ó Deus, a gente muitas vezes quer a aprovação de um amigo, ó Pai amado, para um namoro, para um novo relacionamento, como a gente quer, ó Pai amado, a admiração de um amigo quando a gente tem uma vitória. A gente quer ter a tua admiração, a gente quer ter a tua aprovação, a gente quer saber a sua opinião. Nós queremos andar com o Senhor, nós não queremos que santidade seja um processo duro, doloroso, Senhor, apenas com as marcas da mortificação, ó Pai amado, das minhas vontades. Não, nós, Deus, estamos aqui para dizer que a tua vontade é muito melhor do que a que nós preparamos para nós. Nós aqui estamos, Senhor, para dizer que, glórias a Deus, nós concordamos com o profeta quando ele diz: eu sei os pensamentos que tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, de lhes dar um futuro melhor e desejável. O Senhor tem os melhores pensamentos, os seus pensamentos são mais altos. Nós não estamos aqui, ó Pai amado, trocando coisas que nós temos de valor pelas suas coisas, ó Pai. Nós estamos trocando, ó Pai amado, toda a nossa vontade, estamos trocando, ó Pai amado, todas as nossas bagagens, todos os nossos quereres, para um querer melhor e para um querer maior. Nós andamos com o Senhor porque é bom andar com o Senhor. Nós andamos com o Senhor porque vale a pena caminhar com o Senhor. Nós andamos com o Senhor porque é bom andar na tua presença. Não tem companhia mais preciosa do que a do Senhor. Deus, nós queremos ser santos como o Senhor é. Limpa o nosso espelho, limpa a nossa vida, ao ponto de que possamos refletir toda a tua imagem. E que daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, as pessoas possam olhar e dizer: como ele, olha como ela está tão parecido com o Pai. Queremos ser amigos em santidade, que andam com o Senhor. Essa é a nossa oração, papai, no nome santo do Senhor Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom. Você pode tomar a mão do seu irmão que está ao seu lado e juntos vamos encerrar esse tempo em família, de mãos dadas. Pai de amor, que o teu grande amor, que a graça santificadora, salvadora, justificadora de Jesus, e que a presença consoladora e que ministra a paz de Deus, do Espírito Santo, seja com o teu povo aqui presente,
e também o teu povo espalhado pela face da terra. Amém. Amados, vamos com a paz de Deus. Ali fora você vai encontrar uma estrutura de food trucks, cadeiras, mesas, aguardando por você. Eu imagino que você agora já esteja com a vontadezinha de comer um churrasquinho, um hambúrguer. Não vá embora agora, fique mais um tempinho. Vamos desfrutar dessa comunhão, dessa amizade uns com os outros, comendo uma coisinha bem gostosa aqui ao nosso lado, debaixo dessa tenda. Deus o abençoe, a paz do Senhor Jesus. Você que nos acompanhou pela internet, pelo Facebook, que Deus abençoe também a sua vida, em nome de Jesus. Uma boa semana.